querido, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Espero que você esteja bem, espero que você esteja com as lições em dia. E hoje nós vamos ao capítulo de número 16 do livro Um Guia para Viver Bem. Esse livro que eu sempre tenho apresentado para vocês, um livro da editora Cristã Evangélica, e que nós estamos aí já na reta final. Nós temos somente 2 capítulos, o de hoje e o próximo, para encerrarmos esse livro. Então, coloque suas lições em dia para a gente terminar junto, ok? Bom, o texto que embaseia o nosso estudo de hoje, que o tema é cobiça, ilusão e decepção, está em Provérbios capítulo 28, versículo 20, diz assim: a vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. E baseado nesse tema, eu vou ler uma historinha que a lição nos traz, e o tema da lição é o chicote da cobiça. Preste bem atenção. Havia um camponês ferido pela cobiça de terras. Não conseguindo do patrão o que desejava, procurou outro senhor que lhe fez a seguinte proposta. Ele poria o seu boné sobre uma porção de terra. O camponês deveria andar ao redor do boné e voltar a ele, até o pôr do sol. Toda a terra que ele pisasse seria sua, e ele pagaria com o dinheiro que possuía. O camponês concordou alegremente e o dono das terras agiu então como combinado. A princípio, o camponês andou calmamente, mas logo adiante viu um pedaço de terra ótima para plantar milho. E então alargou o círculo, a fim de incluir aquele trecho. E mais adiante descobriu um pedaço de terra excelente para o cultivo de batatinhas. E ele apressou o passo para incluí-lo também. Outro magnífico lote de terra lhe chega ao alcance de vista. E mais outro, e outro. E para abranger tudo aquilo, ele teve que correr. E assim fez. Primeiro, a passo cadenciado. Depois, com toda a força, afinal, ele concluiu que já bastava e notou com apreensão que o sol estava bem perto do horizonte, já se pondo. E o boné estava fora de vista. Apressou os passos, mas tinha os pés feridos e sangrentos. Doía-lhe a cabeça e os pulmões arquejavam como uma forja de ferreiro. As veias se achavam tensas e inchadas, o coração batia como um malho contra as costelas. Redobrou os esforços e, afinal, avistou o boné. Estava exausto, todos os nervos tensos e, adiante dos olhos, viu uma névoa rubra. Os ouvidos latejantes percebiam os estridentes aplausos dos circunstantes e, com esforço sobre-humano, estendeu a mão para o boné. Mas antes de atingi-lo, caiu exausto. O sol se pôs e ele estava morto. Olha que história, né? Uma história que retrata bem aí o resultado que como diz aqui a história, o camponês que tinha muita cobiça, o resultado que ele teve, então, com essa história. Bom, eu queria fazer 3 perguntas para você. E eu gostaria que você respondesse essas 3 perguntas, ok? A primeira é a seguinte: o dinheiro, ele é a raiz de todos os males? A segunda pergunta: é mais fácil ser um cristão pobre do que um cristão rico? E a terceira pergunta: é pecado ser rico? Então, eu gostaria que você meditasse um pouquinho nessas 3 questões e respondesse. Se você quiser dar uma pausa no vídeo, você pode dar. Bom, o primeiro ponto que a lição nos traz é reconhecer a realidade. Então, nós vamos ver essa realidade dentro da palavra de Deus, aqui no capítulo 22 de Provérbios, no versículo 2, que diz assim: não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor quem fez os dois. Então, embora nós tenhamos essa divisão socioeconômica de quem tem mais, quem tem menos, diante do Senhor nós somos todos iguais. Todos nós somos pecadores, somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, e o Senhor nos trata da mesma forma. Não existe como comprar a Deus ou comprar as suas bênçãos, mas Ele continua nos dando isso pela graça. A pobreza, ela por muitas vezes, ela é decorrente da rejeição à instrução, da rejeição à sabedoria e da rejeição ao esforço para melhorar a sua condição de vida. Lá em Provérbios 13, 18, diz assim: quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça,
mas quem aceita a repreensão é respeitado. Nós já vimos esse versículo aqui em uma outra lição lá atrás. Então tá falando assim sobre a instrução. Você sabe que muitas vezes tem muita gente pobre que eu digo assim, pobre mesmo, de não ter o mínimo para viver, mas que às vezes perdeu o seu emprego, ou tá numa situação muito difícil, ou tá num emprego ganhando muito mal, e aí você vai lá e oferece um emprego pra pessoa, tenta ajudar ela a melhorar de vida, mas ela não quer. Porque tem que levantar cedo, porque tem que trabalhar todos os dias, porque tem que trabalhar de sábado, a pessoa não quer estudar porque não quer se esforçar. E quantas vezes você ajuda essa pessoa, a pessoa não vai até o trabalho, né? Com certeza, você já deve ter vivido alguma experiência assim. Eu já conheci algumas pessoas assim, que você arruma um emprego, a pessoa não quer trabalhar. Então, ela se acomoda. E é diferente do que nós vamos ver lá na frente sobre estar satisfeito com o que você tem. É muito diferente. A pessoa, às vezes, ela não tem o mínimo de condições para viver. Ela passa falta, ela passa necessidade das coisas. Ela não tem o básico suprido, mas ela não quer sair da zona de conforto. Ela não quer. Nós vemos histórias, você já deve ter história, talvez até dentro da sua família, de pessoas que não tinham o mínimo de condição, mas que foram se esforçando pouco a pouco e conseguiram vencer na vida. Vencer na vida que eu digo assim, ter o mínimo, você ter a sua casa, você ter o seu carro, não importa como é a sua casa, não importa como é o seu carro, não importa como é a sua moto, mas de você ter algo, de você conquistar algo, sabe? E muitas vezes as pessoas não têm isso por preguiça. Nossa, mas será que todas as pessoas que têm dificuldade, que passam por dificuldade, são preguiçosas? A grande maioria. A grande maioria. Às vezes a pessoa prefere viver da cesta básica que é doada, né, das pessoas que vão até ela e suprem as necessidades, do que ela levantar cedo e trabalhar. Não estou generalizando, não estou englobando todo mundo. Tem muita gente que passa por necessidade, sim, que precisa de ajuda e nós temos que ajudar. Mas existe o outro lado, de pessoas que preferem ser ajudadas, preferem viver de ajuda do que se esforçar. Pessoas que têm saúde, pessoas que têm condições de estudar, pessoas que têm condições de trabalhar, mas preferem, por comodidade, por preguiça, viver na situação que se encontram. E isso nós acabamos de ver aqui no capítulo 13, versículo 18 aqui de Provérbios. Rejeitam a instrução. Não quer se dar o esforço de fazer nada. Bom, a palavra abençoar no Antigo Testamento, no original, ela tem uma ramificações de significado. Ela significa conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade e longevidade. Então, olha a amplitude do significado da palavra abençoar. Então, lá no Antigo Testamento, quando você vê essa palavra, você vê que ela tem um sentido amplo, né? Nós vemos na história dos patriarcas, nós vemos em tantas outras histórias de homens de fé citados e referências do Antigo Testamento, essa palavra se cumprindo, né? Então, as riquezas, elas são sim frutos das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Aquilo que você tem, aquilo que você conquistou com o seu trabalho, tem que ser visto como resultado, como fruto das bênçãos de Deus sobre a sua vida, como o fruto do seu trabalho, abençoado por Deus, que te deu saúde, que te deu coragem, que te sustentou nos dias difíceis, talvez aquele dia que você teve que sair de casa doente para trabalhar, talvez aquele dia que você teve que deixar o seu filho doente para trabalhar. Então isso aí é o resultado de tudo que você conquistou, que o Senhor te deu. E você não pode olhar com vergonha, não pode ficar constrangido diante disso porque você conquistou algo. Você sabe que tem gente que se constrange com isso, que consegue alguma coisa e fica constrangido. Mas isso aí é bênção de Deus sobre a sua vida. Não se constranja. É fruto do seu trabalho, fruto das bênçãos do Senhor sobre você. E agora nós vamos ver a maneira arriscada de enriquecer. Investir aquilo que você tem, seja em grande ou pequena quantidade, é uma responsabilidade sua. Mas a lição vem nos trazer uma lição muito valiosa, que são os jogos de azar, né? Eu não sei se você tem essa prática. Se você tem, nós vamos aprender juntos. Se você não tem, vamos aprender também. Porque o objetivo único e imediato dos jogos de azar, ele é econômico, não existe outro objetivo. Ninguém joga na loteria, ninguém faz uma aposta
com o objetivo de ter saúde. Ninguém faz uma aposta com o objetivo de ter um casamento feliz. Todos fazem aposta para quê? Para ter uma grande quantidade de dinheiro sem nenhum esforço, zero esforço. E quando você faz uma aposta, você tem que ter a seguinte noção: um ou poucos vão ganhar e todos os outros vão perder. Olha o investimento que essas pessoas fazem. Talvez algumas pessoas dediquem uma parte do seu ganho, que às vezes é muito pouco, e destinam uma parcela desse ganho aos jogos, enriquecendo outras pessoas, prejudicando a sua própria casa, e não ganham nada, ficam na ilusão, naquela esperança, e nós vemos e acreditamos que isso não é justo, isso não é bíblico, isso não é lícito diante dos princípios que o Senhor tem para nós. Por isso que são chamados jogos de azar, né? Então, se você tem essa prática, se você às vezes fica até na dúvida, encare isso como algo que o Senhor não sonhou para você, né? Deus nos deu saúde para trabalhar, nós temos que ter um trabalho justo, honesto. O trabalho, ele dá trabalho, por isso que ele se chama trabalho, não é algo fácil, né? Por vezes, acredito que você teve vontade de ficar na sua casa, mas você teve que ir trabalhar. Então, se não é algo justo, honesto, se o dinheiro vem fácil e sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho, provavelmente ele não é honesto. Então, você pense bem no que você tem feito ou no que você não tem feito, ou aprenda para que nós possamos instruir e ajudar outras pessoas dentro do que a palavra de Deus nos ensina e nos instrui. Bom, nós vamos ver agora os riscos e as consequências da cobiça, tá? Então, o primeiro é o descontentamento constante. Lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 15, diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas e as 2 se chamam me dá, me dá. Então, a comparação é daquela pessoa que sempre quer mais, que não aprende a ser feliz com o que tem e ela nunca chegará à felicidade com o que ela tem. Ela sempre vai ser uma pessoa descontente. É muito diferente da comodidade, tá? É diferente da pessoa não ter nada e estar contente com a situação miserável que vive. É diferente da pessoa que tem, que conquista, mas está sempre descontente com aquilo que conquistou, tá? Então, existe uma diferença. Outra coisa que faz parte do vocabulário da pessoa descontente, desse descontentamento constante, é o quê? Um vocabulário sempre de lamentação, de tristeza, de frustração, de reclamação, ao invés de ser grato a Deus pelo que ele já tem, pelo que já conquistou. Não encontra fonte de alegria naquilo que tem, mas sempre quer mais, como cobiça mesmo, como alguém insaciável. Então, temos que ser gratos a Deus pelo que Ele tem nos dado, pelo que nós já temos, e não perder o objetivo, não que nós não podemos ter nada em vista, algo maior em vista, mas primeiro sermos gratos a Deus pelo que Ele já tem nos dado. O segundo é a pseudo-confiança. Pseudo significa falso, então uma falsa confiança. A pergunta é a seguinte: se você hoje ganhasse 2 milhões de reais, o que você faria? Primeiro que talvez não fosse um dinheiro lícito, você ganhar 2 milhões de reais assim, do nada, né? A não ser que seja uma herança, enfim, mas isso não vem ao caso. E aí nós vamos ler lá Provérbios capítulo 11, versículo 28, que diz assim: aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Então, às vezes, a pessoa ganha uma quantidade muito grande de dinheiro e acaba colocando a sua confiança nesse dinheiro. Confiança tamanha que às vezes acha que nem precisa mais de Deus, que o dinheiro supre todas as suas necessidades. E nós sabemos e reafirmamos, e temos que reafirmar isso sempre, que a fonte da nossa confiança, da nossa segurança e do nosso sustento é Deus. Com ou sem dinheiro, é o Senhor quem nos sustenta. Ele que é o nosso refúgio, Ele que é a nossa rocha, é Ele que nos mantém em pé em todo o tempo. O terceiro risco da cobiça é a vida improdutiva. Então, na definição de jogos de azar,
nós vemos que esse tipo de atividade não faz uso da inteligência, dos talentos ou dos dons que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos ter um trabalho produtivo. Então, primeiro, Deus deu ao homem a incumbência de trabalhar e de ser produtivo. Lá em Gênesis 2,15, nós vemos que ele delegou isso ao homem, que nós deveríamos trabalhar e ter o nosso trabalho como fonte do nosso sustento. Lá em Provérbios 22:29 fala que os competentes serão honrados, aqueles que têm um trabalho honesto serão honrados. E trabalhar no presente com os olhos no futuro, se preparando para as mudanças, é a forma saudável através da qual o Senhor pode sim te dar riquezas no tempo certo e fazer dessa riqueza bênção não só para você, mas para aqueles que estão à sua volta. As referências são Provérbios 27, do 23 ao 27 e capítulo 10, versículo 22. Então, isso é uma vida produtiva, saber que você tem que trabalhar da forma honesta, que você vai ser honrado pela sua competência e que você pode sim adquirir bens de acordo com o seu trabalho, de acordo com os seus objetivos e que você vai desfrutar dessas bênçãos e de que outras pessoas também desfrutarão. Então, o contrário disso é uma vida improdutiva, tudo que vai contra esses princípios que nós vimos aqui agora. O quarto ponto é a exploração e socialização regressiva. Bom, os jogos de azar, que mais uma vez, são responsáveis por muitos males sociais. Nós já vimos aí na mídia pessoas que ganharam na loteria e nem chegaram a desfrutar do dinheiro. Foram mortas antes, tiveram briga com a família, enfim, tantas tragédias que aconteceram com pessoas que ganharam essa grande quantidade de dinheiro sem nenhum tipo de esforço. Um dos principais efeitos dos jogos de azar é o empobrecimento. Por quê? Existem pessoas que são cativadas por esse vício e que diariamente fazem as suas apostas e empobrecem por causa disso. Talvez ganhem muito pouco e uma parcela desse muito pouco é destinada para esse tipo de jogo, para esse tipo de prática. Então você pode falar assim, mas se eu não jogar, outra pessoa vai e joga. Mas você não pode fazer parte desse tipo de exploração, porque isso é exploração. Quanto mais pessoas jogam, mais pessoas estão explorando aqueles que não têm nada. E a gente sabe que poucos ou somente uma pessoa vai ganhar e que os outros continuarão sendo explorados para alimentar esse tipo de vício, para alimentar esse tipo de pessoa que se dá ao trabalho de fazer esse tipo de aposta. Então, os pobres gastam em loteria aproximadamente o mesmo que pessoas de classe média, mas por terem menos dinheiro, maior percentual de seus ganhos vai para as lotéricas. Foi o que eu disse, ganham muito pouco e uma parcela ainda é destinada para esse tipo de jogo. O quinto ponto, o quinto risco, da cobiça é a falência moral. O significado da palavra desonesto é de algo que tenha causado dano ou prejudicado alguém. Então, nós vamos ver uma referência lá de Filipenses 4:9, que é são dois versículos muito conhecidos que Paulo escreveu, e nós vamos fazer uma análise aqui de acordo com o que a lição nos traz, Então, algumas dessas regras, elas são cabíveis nos jogos de azar, porque Paulo fala assim, tudo que é justo. Bom, não é justo que eu deseje que o meu próximo perca, que ele seja prejudicado. É justo que eu deseje que ele perca e eu ganhe? Então, isso não é justo. Aliás, o conceito de justiça é dar a cada um que lhe é devido. Então, seria honesto eu participar de um esquema desse, onde um ganharia e todos os outros seriam prejudicados? Eu alimentar esse vício, o vício de outras pessoas que são prejudicadas? Não é honesto. Se alguma virtude há nisso, Paulo diz... Existe alguma virtude na atividade que fomenta o suborno, a fraude, a extorsão, a ruína e até mesmo o suicídio? Existe? Não existe. Então, se algum louvor existe, e aí vamos pensar, há algum louvor pela inteligência especial do ganhador ou por sua habilidade? A pessoa precisou se esforçar por aquilo? Não. Então, se não há nada disso, nós não devemos pôr nisso o nosso coração. Enfim, o dinheiro justo é o dinheiro do nosso trabalho, é o fruto do seu trabalho. Se esforce, corra atrás, vai estudar, tem tantas fontes, tantas formas que a gente pode fazer para se especializar, para você ter um cargo melhor, enfim, para conquistar aquilo que você deseja, mas com o seu próprio esforço e não cobiçando e não tendo
como objetivo você ganhar uma grande quantidade de dinheiro, você ter aquilo sem nenhum esforço, você prejudicar a outra pessoa, você passar o outro para trás. Outro ponto, outro risco que esse tipo de prática nos traz, que a cobiça traz, é o fracasso espiritual, e isso já é notório, né? O nosso relacionamento pessoal com Deus, né? Você diz assim, vou fazer uma fezinha. Essa fezinha, na remota probabilidade de ganhar, pode te afastar da fé do nosso Deus, né? Que tudo nos proporciona. Para que você vai fazer uma fezinha? Para que você vai fazer um jogo se você é filho daquele que te deu tudo que você precisa, que te deu saúde, que te deu disposição? Se não te deu saúde, ele vai te dar outro recurso, que não seja um recurso exploratório, para que você possa ganhar o seu sustento de forma honesta, de forma correta. Prejudica também o nosso relacionamento com a igreja, né? Usar da liberdade cristã, envolvendo-se com o jogo, pode levar os cristãos mais fracos a tropeçar. Se você tem esse tipo de prática, você pode ser um mau exemplo, um péssimo exemplo para aqueles que estão aprendendo agora. E o nosso relacionamento para com as outras pessoas também, né? Como um mau testemunho, servindo aí de escândalo e também de incentivo para aquelas pessoas que estão conhecendo a Cristo, que estão aprendendo dos princípios bíblicos agora. Então, concluindo, nós vivemos dias em que todos os anseios do homem têm o referencial econômico, infelizmente. E esse é o único valor da sociedade, que aguça ainda mais a cobiça do homem. Para essa mentalidade, as virtudes como lealdade, fidelidade, honestidade e honra têm o seu preço. Basta saber qual é. A ênfase do livro de Provérbios não recai sobre a prosperidade material, mas sim sobre a felicidade, o contentamento, a alegria de uma vida ordenada e disciplinada. Nós vimos isso, nós vimos, né, todas as orientações, os princípios em todas as lições que nós passamos até agora. Então, o livro destaca o valor insuperável da sabedoria, especialmente em comparação com o valor transitório das riquezas. Nós vemos Salomão falando, né, lá em Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo é passageiro. E a proposta bíblica equilibrada está em Provérbios capítulo 30, versículo 8. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Nós encontramos uma referência a essa na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aprendermos a sermos gratos por aquilo que o Senhor já tem nos dado, a estarmos contentes com o que o Senhor tem nos proporcionado e desejar o suficiente para viver. Sabe que uma das conotações da riqueza é essa. Não é você ter sobrando, mas você ter o suficiente para você viver. Então, o desejo de hoje, o objetivo de hoje é o quê? Olhe para a sua vida hoje. Será que o que você tem hoje não é mais do que você teve no passado? Será que você tem hoje motivos para agradecer? O Senhor tem te sustentado, tem te dado um trabalho, uma casa. Se Ele não te deu, o que você tem feito? Como você tem se esforçado honestamente, ilicitamente para conquistar isso? Se esforce, coloque objetivos na sua vida que com certeza o Senhor estará te abençoando. Então, que essa lição fique gravada no seu e no meu coração, que possamos colocar esses princípios em prática e que o Senhor esteja em todo tempo nos ajudando e nos abençoando. E eu agradeço muito a sua companhia, que você seja abençoado através dessa lição e eu espero você para a nossa última lição no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe.